Você gosta de filmes de terror? Sabe, aqueles em que os personagens pegam o caminho errado e acabam em algum local abandonado, cheio de segredos e perigos? Bem, cemitérios cheios de coisas indesejadas e até mesmo cidades inteiras sem nenhuma pessoa existem realmente. E há algumas razões surpreendentes para isso. Carros novos. Você se lembra da emoção que sentiu quando conseguiu seu primeiro carro? Ou talvez esteja sonhando com um automóvel novo e brilhante para substituir o seu velho calhambeque? Bem, há muitos lugares no mundo onde carros perfeitamente novos, mas não vendidos, são acumulados como lixo em áreas ainda maiores que as de aeroportos. Por que as pessoas os deixam apodrecer assim? A resposta é: a crise de superprodução. É produzido um número maior de carros do que o que realmente é vendido. E como as fábricas não podem distribuí-los de graça, embora eu gostaria dessa ideia, os colocam de lado para dar lugar a novas produções. Ironicamente, os fabricantes não podem simplesmente parar de produzir automóveis novos, porque isso significaria demitir muitos trabalhadores e a ruína dos negócios. E eles também não os venderão por $500, porque nesse caso, ninguém estaria disposto a comprar um novo. Por isso, compram bases aéreas e docas abandonadas para estacionar os veículos indesejados e adicionar o índice markup ao preço de cada carro novo para compensar de alguma forma o dinheiro perdido. Existem milhares de veículos excedentes em todo o mundo, do Reino Unido a Maryland, Itália e Espanha até a Rússia, que tem seu mercado abastecido por carros importados da Europa. Por que os millennials não compram tantos automóveis quanto os pais costumavam comprar? Alguns preferem as bicicletas, por serem mais econômicas. Outros vivem em grandes cidades e usam o transporte público. E muitas pessoas utilizam os serviços de compartilhamento de carros. Algumas pessoas simplesmente não podem ter um automóvel, porque comprá-lo é apenas o começo da jornada, você sabe. Por fim, parece que atualmente qualquer coisa, desde compras até trabalhar e conversar com amigos, pode ser facilmente feita online hoje. Então, muitas pessoas nem se importam em sair de casa. Táxis. Os táxis são uma ótima maneira de se locomover no mundo, mas seguidamente se envolvem em acidentes. Então, as peças em boas condições são usadas como peças de reposição para táxis. Mas você já se perguntou o que acontece com os carros velhos? Bem, eles acabam em cemitérios de táxi. Acontece também com os que pertencem a empresas que entram em falência. Alguns cemitérios de táxis têm centenas de carros, como o de Chongqing, na China, que parece um mar amarelo visto de cima. Outros têm dezenas de automóveis estacionados em todos os lugares errados e causam desconforto aos moradores da cidade, como o cemitério ilegal de táxis no Queens, em Nova York. Em muitos casos, os automóveis abandonados servem de abrigo para as pessoas desabrigadas, e isso muitas vezes assusta outros moradores. Bicicletas. É o transporte mais ecológico, acessível e saudável. Quem poderia querer jogar fora uma bicicleta? No entanto, você pode ver impressionantes cemitérios de bicicletas em toda a China. Não é que os chineses odeiem o uso delas e por isso decidiram descartá-las de maneira tão impiedosa. Em 2017, o negócio de compartilhamento de bikes decolou no país. A ideia tornou-se instantaneamente popular. Por isso, cada vez mais empresas começaram a oferecer bicicletas para compartilhar simplesmente através de um aplicativo e pagando uma pequena quantia de dinheiro. Então, muitas pessoas em grandes e pequenas cidades começaram a alugar essas magrelas para dar uma volta. Mas quando chegavam ao seu destino, muitas vezes apenas as deixavam jogadas ao léu e não em locais especiais de compartilhamento. Além disso, adicione as quebradas e danificadas e você verá por que as cidades chinesas, especialmente Pequim ou Xangai, foram inundadas de esqueletos de bikes. Para ajudar a situação, os policiais decidiram retirar as abandonadas da cidade, criando enormes cemitérios no campo com milhares delas. Ônibus. Ônibus antigos que ainda podem servir, mas não funcionam como transporte. Têm missões diferentes em todo o mundo. Alguns deles servem de moradia para desabrigados. Outros são transformados em objetos de arte, adornados com grafite. Alguém em Ontário, no Canadá, que tinha muitos ônibus à sua disposição, os alinhou para formar uma cerca. E nos condados dos Apalaches, muitas pessoas compraram velhos ônibus de transporte escolar entre as décadas de 50 e 70. Naquela época,
Quando os veículos escolares não eram mais adequados para o transporte, eram vendidos em leilões públicos. Agora, por que alguém iria querer comprar um ônibus antigo? As pessoas os usaram para armazenar mantimentos depois de rebocá-los para junto de celeiros. Isso é uma coisa do passado, mas você ainda pode encontrar esses veículos escolares abandonados nos quintais de algumas pessoas. Trens. Você pode ter visto trens abandonados ao se aproximar das principais estações em diferentes locais. Alguns vagões ferroviários enferrujam ou estão defeituosos e simplesmente aguardam reparos. Outros são deixados para apodrecer porque eram usados em estradas de ferro que não existem mais. É o caso da West Branch Railroad, no Maine, por exemplo. Foi inaugurada entre 1927 e 1929 e só existiu por alguns anos. As autoridades locais descobriram que não valia a pena transportar os trens para outra estrada e, portanto, eles foram deixados na floresta, onde ainda é possível encontrá-los. Cabines telefônicas vermelhas. Não são apenas os veículos que são abandonados e se acumulam. Tão inglesas quanto o chá e os ônibus de 2 andares, as cabines telefônicas vermelhas icônicas também acabam no meio do nada nos dias de hoje. É óbvio que na era dos smartphones, elas quase nunca são usadas para comunicação. Viraram apenas uma atração turística. Mantê-las não traz nenhum lucro. Então, muitas acabam na pequena vila de Calton Miniot, no norte da Inglaterra. Há centenas delas por lá aguardando a deterioração natural. Nem todas têm um final triste, já que algumas são restauradas e ganham uma segunda vida. Quando retornam à cidade, são usadas em lanchonetes, bibliotecas, lojas de flores, etc. Cidades. Você já viu cemitérios cheios de carros, motos e trens, mas consegue imaginar cidades inteiras abandonadas? Eu não estou falando de uma pequena aldeia em algum lugar nas montanhas. A capital do Turcomenistão, Asgabat, por exemplo, é construída em mármore e parece majestosa, mas é basicamente uma cidade fantasma. Isso porque o país é uma das nações mais isoladas do mundo. Também é comum que as cidades, junto a mineradoras, sejam abandonadas quando a área fica sem recursos naturais. Algumas se transformam em regiões fantasmas devido a desastres naturais ou tecnológicos. A explosão de uma usina nuclear, por exemplo, esvaziou a cidade de Pripyat, na Rússia, e Varosha, no Chipre, que já foi um resort popular visitado por celebridades como Elizabeth Taylor, Richard Burton e Brigitte Bardot. Foi cercada em 1974 por causa de um conflito militar na ilha. Nem sempre é tão triste quando se trata de cidades fantasmas. Elas muitas vezes se tornam panos de fundo para filmes e são populares entre os turistas. Você gostaria de visitar um dos lugares que mencionei? Ou tem medo de locais abandonados? Deixe-me saber nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo, compartilhe-o com um amigo e aqui estão outros vídeos para você conferir no lado incrível da vida.